que Jesus está falando aqui? E tudo. Eu tenho consciência de que eu não estou vivendo realmente essa parte muito importante do Evangelho. Tudo o que pedir na oração, crendo, o receberei. Deus responde às nossas expectativas. Ele mesmo diz: o que queres que eu te faça? Amém? Qual é a tua expectativa? A tua expectativa, quem sabe, é conversar com alguém que está aqui. Obrigado. Qual é a tua expectativa? Se Deus responde, se Deus ele atende a nossa expectativa, nós temos que entrar na presença dele com expectativa de que ele vai fazer, de que ele vai dar, de que ele vai responder, de que ele vai atender a nossa expectativa. Qual é a nossa expectativa, meus irmãos? Aleluia. Se nós estivermos satisfeitos aonde estamos, nunca iremos chegar aonde precisamos estar. Nós devemos agradecer a Deus por aonde estamos, mas ao mesmo tempo nós temos que não estar satisfeitos aonde estamos, porque senão nós nunca vamos chegar aonde precisamos chegar. Quem entendeu, diga amém. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estamos nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui nesta noite porque precisamos da Tua palavra. O Senhor opera não é porque somos alguma coisa. O Senhor opera porque o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. E nós estamos aqui porque acreditamos na Tua palavra. Venha falar conosco através da Tua palavra. Porque, ó Deus, é isso que interessa aqui nesta noite. Meu Deus, a Tua palavra é a única coisa que nos motiva, Senhor, a estar aqui nessa noite, porque a Tua palavra é o alicerce, ó Pai, de todas as coisas. E sem a Tua palavra nós não somos ninguém, sem a Tua palavra nós não somos nada, nós só somos alguma coisa, meu Deus, quando nós entendemos e vivemos a Tua palavra, porque o apóstolo João escreveu dizendo que nós somos fortes, porque a palavra do Senhor habita em nós. Nós só somos alguma coisa, meu Deus, quando a Tua palavra está habitando em nós, em nosso coração. Meu Deus, e nessa noite eu te peço que a Tua palavra venha reinar em nossas vidas uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, antes de eu ler o texto que eu vou pregar, eu senti no coração nessa noite de abrir uma oportunidade. É claro que eu não tenho todas as respostas, mas eu prometo que se eu não souber, eu vou estudar para te responder. Eu quero abrir nessa noite a oportunidade para, se por acaso tiver alguém que tem alguma dúvida ou alguma pergunta em relação às coisas de Deus. Obrigado. Glória a Deus. Em relação à Bíblia, alguma coisa em relação à fé cristã, se você gostaria que alguém te esclarecesse, se eu não tiver a resposta, porque eu não tenho todas as respostas. Eu prometo que eu vou estudar
para te dar uma resposta. Amém? Tem alguém que você tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida em relação à fé cristã, né? Alguma interrogação que a Bíblia pode te responder e que depende de alguém para te explicar? Se tiver alguém, levanta a mão aí, quem tem? Ali. Vamos ouvir, mas tem que ser bem rápido e bem objetiva, bem resumida a pergunta, de forma que eu possa entender. Amém? Glória a Deus. Sobre quais milagres que o Manassés viu na Bíblia? O que é o Manassés? Manassés? É, Quais milagres que ele fez? na Bíblia. O que é o Manassés? Eu não sei. José. O que é o Manassés? Olha, pelo que eu sei, José deu o nome aos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Um dos nomes significa esquecimento, né? E o outro nome significa prosperidade. Agora, eu não estou certo se é Manassés mesmo que é prosperidade. Não, ao contrário, né? Manassés é isso, né? E Efraim? Um é esquecimento e o outro é prosperidade. Então, Manassés tem esquecimento. Certo. O que eu sei é disso. Agora, se existe outro Manassés, eu não sei. Mas o nome de Manassés não faz ninguém esquecer nada, não. Não, é claro não, né? Não. Você sabe por quê? O nome Manassés não faz ninguém esquecer nada, não. É porque José... irmão. O nome Manassés que Deus apagou da sua memória do passado do primeiro. Amém. O irmão respondeu melhor ainda. Menor de José. É de José. Agora, veja bem. Deixa eu cagar, irmão, presta atenção aqui, senão vai complicar. Presta atenção. O irmão aqui tem uma resposta mais certa do que a minha. Significa Deus apagou da memória. Né? Deus fez esquecer. Agora, veja bem. A gente tem que entender, porque José ele não esqueceu o seu passado. Ele lembrava muito bem. Agora não falou, o nome não faz ninguém esquecer nada. O que José queria dizer é o seguinte: eu não vou guardar no meu coração a maldade que meus irmãos fizeram. Eu não vou guardar no meu coração a maldade que fizeram a mim. Por isso que ele tem um nome, né? O perdão, o que interessa é daqui para frente, né? Eu não vou ficar martelando na minha cabeça com o mal, igual a irmã falou ali, que o inimigo fez. Né? Porque José, ele não esqueceu o que passou com ele. Mas ele não levou em conta. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar em conta a ofensa. Amém? Está respondendo? E aí, irmã, qual que era, irmã? Era esse, né? Tem mais alguém que tem outra pergunta? Pode falar. Tá, entendi. Veja bem, as vagas do Apocalipse, elas não vão cair, assim, essa parte aí, com a igreja aqui. Nós temos um blá 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 lá na internet, que a igreja vai sofrer a tribulação, você vai ser perseguida pelo anticristo. Eu falei assim, se Jesus deixar a sua noiva ser pisada pelo anticristo, ele não é um noivo muito bom, não, né? Né? Que noivo é esse que vai deixar o anticristo, Satanás, pisar na sua noiva? Então, né? A igreja ela não vai passar pela tribulação. Então, essas
Apocalipse, elas não vão, ou seja, essa parte aí, não vai cair com a igreja aqui. E outra coisa também, tem um versículo muito poderoso que prova que o anticristo ele não vai vir para pisar na igreja. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que ele vai vir com todo o engano para julgamento daqueles que perecem. Perecem porque não recebeu o amor de Deus para a salvação. A igreja recebeu o amor de Deus para a salvação, sim ou não? Deixa eu ler para você aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está escrito assim, ó. Melhor dizendo, é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aqui, ó. Verso 9. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, não é para a igreja, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer em iniquidade. Então o anticristo, ele está na corte de Deus. Deus vai permitir ele reinar para julgamento das pessoas que rejeitaram a Jesus, que não aceitaram o amor da verdade para se salvarem. Mas não para a igreja. A igreja vai ser arrebatada. A pessoa do anticristo pode até se fazer presente no mundo e vai se fazer presente antes da igreja ser arrebatada. Mas ele não vai assumir o poder mundial com a igreja aqui. Ele pode até assumir algum território, mas ele não vai exercer o julgamento, ou seja, a ditadura que vai exercer nos 7 anos, ele não vai exercer com a igreja aqui, amém? Quem entendeu, diga amém. Mas a resposta do irmão ali, o irmão perguntou e está atento ao que eu estou respondendo? Veja bem, as pragas do Apocalipse, essas pragas, elas, eu não sei todas, porque pode até algumas estar cumpridas, mas essas pragas não vão cair com a igreja aqui, amém, irmão? Glória a Deus. É isso que eu perguntou. Vou abrir espaço só para mais uma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se tem, aí está a oportunidade. E é bom que nós preparemos exatamente por causa disso, né? Porque o camarada só com peguinho de igreja, e também vai para a igreja e ninguém não sofreu mais de igreja. É verdade. E aqueles que ficaram vão ter o alvo. Aí vai sofrer mais. Seu alvo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não tem, né? Glória a Deus. Se tiver, não se interessa se você é crente, se não é, pode fazer pergunta. Qual batismo está correto? De Mateus 28:19 ou de Atos 2:31? O Atos 2:31, se não me falha a memória, que fala que foram batizados em nome de Jesus, né? Pois é. É como o Atos 2:31, 38, né? Na verdade, não sei o versículo, não. Só estou repetindo o que o irmão está falando. Eu sei quem é. É como se a gente falasse assim, ó, hoje nós vamos fazer um culto no Nova Suíça em nome de Jesus. Vamos fazer um batismo lá em tal lugar. Você vai lá, irmão, nós vamos lá para fazer o batismo. Nós vamos fazer o batismo em nome de Jesus. Mas só que aquele texto, ele não traz a forma batismal. Aquele texto é uma expressão que nós usamos muitas vezes. Em nome de Jesus. Vamos batizar em nome de Jesus esse ano 100 pessoas. Nós vamos batizar em nome de Jesus. Mas só que não é a forma batismal. A forma batismal é aquela que Jesus falou. Agora, se realmente os apóstolos tivessem batizado só em nome de Jesus,
eu ficaria com Mateus. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele foi repreendido por Paulo em Gálatas, né? Porque Pedro estava sendo hipócrita. Pedro era um homem que orava e o mundo ressuscitava. Mandava o paralítico levantar, ele levantava, e não ficava igual a gente vê hoje não, né? O paralítico levanta e fica fazendo careta de tanta dor, e um segurando um lado e o outro, e o ovelho com a cadeira de roda nas costas. Olha aqui, levantou! Mas o coitado do paralítico está até fazendo careta lá, doido para voltar para a cadeira de roda. Não era assim não. Ele falava, levanta e anda, ele levantava e andava. Mas Paulo viu que Pedro estava errado. Aí Pedro não olhou, Paulo não olhou se Pedro era isso, se era aquilo. Paulo chegou e falou, ó, você está errado. E repreendeu na vida de todo mundo. Você está errado. Entre o que Jesus ensinou e o que Pedro falou, está ali com a palavra de Jesus. É. Agora, tem uma coisa também, se alguém chegar lá e for batizar assim, igual você falou, chegar lá e for pegar o batizando, né, se é um candidato, mergulhar aí na água e falar assim, eu te batizo em nome de Jesus, não tem errado também não. Porque, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos. Nenhum desses três personagens trabalham sozinhos. Jesus não faz nada sozinho, Deus não faz nada sozinho, nem o Espírito Santo faz nada sozinho. Então, agora, eu falo a verdade, se eu for batizar, eu não tenho a ousadia de batizar só no nome de Jesus. Porque para que ele foi falar? Então, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece? Se Pedro, se os apóstolos tivessem batizado em nome de Jesus só, eu ficaria com a ordem de Cristo. Porque Jesus, ele é o maior exemplo. Né? Jesus, ele é o maior exemplo. Então, eu fico com o batismo, Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, igual você falou, as três pessoas, elas estão juntas, né? Mas cada uma respeita a sua parte do plano de Deus. Jesus é Deus? É? Mas quem é que encarnou? Deus. Mas, e o outro que ficou lá em cima, a outra pessoa? Pois então quer dizer, são três pessoas e um Deus. Mas cada uma, no plano da redenção, cada uma respeita o lugar da outra. A primeira pessoa, ela não veio aqui encarnar, não. Quem veio foi a segunda pessoa. e outra coisa, o Pai que ficou lá é Deus, o Filho que desceu era Deus, e depois que Jesus subiu, o Espírito Santo ficou também é Deus. É Deus. Então quer dizer, Deus está aqui, Jesus está aqui, não está? Em espírito. Mas a pessoa de Jesus está lá. Então não é Jesus que está aqui em pessoa. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Então quer dizer, agora é a hora do Espírito Santo estar aqui. Amém. E o Espírito Santo, ele traz a presença da primeira e da segunda pessoa. E não foi o Espírito Santo que encarnou, não. Porque cada um respeita a sua parte no plano da redenção. Né? Cada um, nenhuma é maior que a outra, igual a igreja. Ninguém é maior que ninguém. O Brasil está lá na sua posição, a irmã está na sua posição, o irmão que está na sua posição, todo mundo estão cooperando juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. E quem está servindo a Deus? Está servindo a Deus ou Jesus? Está servindo os três. Glória a Deus. Então, tudo bem. Deu para responder, irmão? Então, embora o assunto bíblico, né? Oi? Eu quero ouvir a palavra de Deus. Não é que é? Esse assunto é uma coisa. É. Mas deu para. Tem uma história longa. Mais do que eu para clarear, foi bom? Eu não sei se o irmão concorda com o meu ponto de vista, mas esse é meu ponto de vista. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, vamos meditar aqui rapidamente no texto da Bíblia aqui. Mateus.
Mateus 21. Mateus 21. Versículo 23. Glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Está escrito assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já fazendo o quê? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se mais disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondendo, porém disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disse-lhe ele: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Diga Jesus, fale comigo, através da sua palavra. Irmão, o que surge efeito na nossa vida é a pessoa entender a palavra de Deus e principalmente praticar. Deus, ele opera não é por causa de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Deus, ele opera por causa da sua palavra. Quando a sua palavra é lida e explicada do jeito que ela é, e a pessoa acredita, isso surge um efeito muito grande na vida da pessoa, independente se é uma criança, se é um adulto, ou quem é que esteja falando. Se está falando a palavra corretamente, Deus, ele tem compromisso com essa palavra, porque ninguém tem o poder de obrigar a Deus a fazer nada, e nem o direito. Mas a fidelidade de Deus o leva a cumprir a sua palavra. Amém? Por isso que o diabo não quer que a pessoa entenda e pratique a palavra. Porque o diabo não pode impedir Deus cumprir as suas promessas.
Nós vemos um texto aqui. Você já imaginou Jesus na terra, na igreja, ensinando que a Bíblia fala que à noite ele ia para o monte e de manhã ele ia para o templo? Preste atenção. À noite ele ia para o monte e muitas das vezes de manhã ele ia para o templo e já de manhã ele estava no templo ensinando. Ele estava ensinando no templo. Porque ele sabia da importância do ensinamento. Aí chegaram os príncipes, dos sacerdotes e os anciãos do povo. Você sabe que classe de gente é essa aqui que chegaram lá aonde Jesus estava ensinando? Era os doutores da lei de Moisés. Era um povo que tinha mais autoridade religiosa. Quem está entendendo, diga amém. Trazendo para os dias de hoje, eram os fundadores de igrejas, eram os presbíteros, eram os diáconos, eram os pastores, os teólogos. Essa classe de gente que chegou no templo, na igreja, aonde Jesus estava ensinando. Se você sabe, você imaginou Jesus sendo santo, sendo gerado pelo Espírito Santo, sendo o maior mestre de todos os tempos, usadíssimo em milagres. Esses caras tiveram coragem de olhar para Jesus e perguntar: quem é que te deu autoridade para fazer isso aqui? Você não sabe que somos nós que comandamos isso aqui tudo? Quem é que te deu autoridade? Cadê a sua credencial? Cadê a sua carteirinha do Sinédrio? Porque o Sinédrio era composto por homens religiosos, por cabeças religiosos. Nós somos os maiorais aqui desse templo, dessa igreja, e nós não autorizamos você, Jesus, ensinar aqui. Eu fico foguetado, como diz o outro irmão. As pessoas, ao invés, não tem nada a ver você falar assim, qual ministério você congrega, qual congregação você congrega, não tem nada a ver, é normal. Mas isso virou moda. As pessoas, elas vão conversar comigo. A primeira pergunta é: qual igreja você é? Qual ministério você é? E tem muitos que já falam assim, sou de tal, e ele é de outra, aí o papo encerra. Ah, você é da Assembleia? Então tchau. Ah, você é da Assembleia? Eu tenho namoro. Aí o papo acaba. Ah, eu sou de tal. Ah, é? Tudo bem, sou, né? Sou Vitória, né? Então, o papo acaba. É porque a pessoa largou a imagem da Nossa Senhora e colocou a placa da igreja no coração. A pessoa abandonou lá no São Jorge, mas colocou a placa da Deus Amor, a placa da Assembleia no coração. São profundos em idolatria, mas continua sendo idólatra. Quem é que te deu autoridade, Jesus, para estar ensinando aqui na igreja? Jesus, irmão, ele era um reprovado na escola de teologia da época. A escola de teologia da época não aceitou Jesus como verdadeiro mestre. A prova disso é que ele foi entregue para ser crucificado. Se Jesus chegasse aqui na terra, irmãos, hoje, eu falo sem sombra de dúvida, se ele chegasse como homem, ele seria rejeitado na visão
lesse isso aqui, ele iria ser expulso igual foi lá na cidade dele. Abre aí. Lucas 16, 18. Abre aí. Jesus ia ler isso aqui, ó. Qualquer que deixe sua mulher em casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. E ele ia ler Marcos também. Marcos 10. Ele não ia receber a credencial de teólogo. Ele ia ser expulso da teologia. A teologia é de Deus. É bênção, desde que esteja na linha certa. Mas eu estou dizendo que Jesus teria um obreiro rejeitado nas escolas de teologia. Porque as maiores escolas de teologia enchem a cabeça do povo de ensinamento, mas falar contra o pecado mesmo nada. A pessoa faz teologia e depois está fazendo casamento de pessoas que já casou 5 vezes. Jesus ia ler aqui também, ó, Marcos 10, versículo 11. Qualquer que deixe a sua mulher em casa com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Aí você diz que está para Mateus 19. Eu não vou entrar em Mateus 19, porque não é tema dessa noite e vai tomar bem tempo. Mas eu só quero mostrar para você um versículo. Jesus ia ler também Mateus 5,32, que lá fala que mesmo a mulher inocente que foi abandonada pelo marido, a mulher sempre foi santa, nunca fez nada de errado, o marido abandona ela. Mateus 5,32. Jesus está falando aí que essa mulher, se ela casar de novo, ela está adulterando. Mesmo ela sendo inocente. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. Veja bem, faz. A mulher ela não errou, ela é santa. Ele abandona ela. Ele está fazendo ela cometer adultério, porque ela vai casar com o outro. Ele é culpado do adultério dela. Então Jesus está ensinando aqui que mesmo uma mulher inocente, que nunca fez nada de errado, ela foi abandonada. O marido está fazendo ela cometer adultério. E ele é culpado por isso. Então Jesus não seria um obreiro meio aplaudido no Gideon, por exemplo. Porque eu ouvi falar que tem um cara que divorciou e está lá com o Gideon pregando. Divorciou e casou com outra mulher. Ele não seria um obreiro bem aceito, bem credenciado. Porque a elite religiosa perguntou na cara de Jesus: Jesus, quem te deu autoridade para fazer isso aqui no templo? Quem te deu autoridade para estar ensinando aqui no templo, Jesus? Eles queriam saber quem autorizou Jesus a ensinar no templo. Eles queriam saber quem é que tinha dado autoridade para Jesus pregar e ensinar. Nós não colocamos mil olhos na sua testa. Só que eles esqueceram que no Velho Testamento os homens recebiam óleo na testa, porque o óleo era símbolo do Espírito Santo. Mas Jesus não recebeu o símbolo do Espírito Santo. Ele recebeu foi a substância. Ele recebeu foi aquilo que era representado pelo óleo, pelo azeite. Ele recebeu foi o próprio Espírito Santo. Ele não recebeu o símbolo do Espírito Santo na testa, mas ele recebeu o Espírito Santo, porque ele mesmo disse em Lucas 4,
desceu sobre ele. Ele não recebeu um óleo na testa, embora não seja errado pôr óleo na testa. Mas ele recebeu, foi um Espírito dentro dele. Ele recebeu, não foi um símbolo. Ele recebeu, foi o conteúdo representado pelo símbolo. Amém? Mas hoje a pessoa quer saber se você recebeu óleo na testa. Quer saber? Amém? Elas não querem saber se o que você está pregando é verdade. Elas querem saber se você tem uma credencial. Por isso as igrejas estão como está hoje. Você passa numa rua, tem uma igreja ali com 3 pessoas. Mas de frente ela tem outra com 2. Ainda fala com bom e com Cláudio, é que os irmãos dizem legal. Tem tanta união que tem 2 salões, um de frente ao outro. 2 pessoas ali e 3 pessoas ali. Tudo de frente. Uma canta o hino aqui e outra canta o hino lá. E está tão unida. Aquela lá está fazendo um sacrifício para pagar o aluguel. E a outra de frente fazendo um sacrifício para pagar o aluguel. Se tivesse tudo no salão, não seria melhor? E diz que tem união. E diz que tem amor. Então, meus irmãos, não tem sucesso se não voltarmos às páginas da palavra de Deus. Aí Jesus, ele respondeu a pergunta dos fariseus com outra pergunta. Ele falou assim, olha, eu vou perguntar a vocês também uma coisa. Se vocês me responderem, aí eu vou responder a vocês quem me deu autoridade para pregar e ensinar. O batismo de João Batista era de quem? Foi inventado por homem ou foi de Deus? Jesus perguntou para ele. Se vocês me responderem isso, eu vou falar quem me deu autoridade para pregar e para ensinar. Aí eles pensaram assim, se nós falar que o batismo é de Deus, Jesus vai responder para nós assim, então por que vocês não aceitou ser batizados? Se eles falassem assim, não, realmente, João Batista é um profeta de Deus, e o batismo dele foi Deus que mandou. Aí Jesus ia falar, então por que vocês não foram batizados, não foram batizados? Porque vocês recusaram ser batizados pelo batismo de João. Ah, então nós não podemos falar isso não, né? Então vamos falar que é do homem. Aí o outro, mas se nós falar que é do homem, a multidão vai apedrejar nós. Porque todo mundo recebeu o batismo de João. Todo mundo tinha João como um verdadeiro profeta. Então, se eles abrissem a boca e falassem que o batismo de João não era de Deus e era do homem, eles corriam o risco até de ser apedrejados. Então, eles ficaram sem saída. Aí, respondeu para Jesus, não, Jesus, nós não sabemos, não. Nós estamos por fora. Nós não sabemos se o batismo de João é de Deus ou se é do homem, não. Nós não sabemos, não. Aí Jesus falou, também, tampouco eu direi a você quem me autorizou a ensinar e fazer a obra de Deus. Os maiores inimigos de Jesus eram os cabeças da igreja. Agora, aí Jesus, eu estou já finalizando. Jesus falou para ele. Havia um pai que tinha 2 filhos. E ele falou para o outro, filho, vai trabalhar na vinha. Aí ele respondeu, não pai, eu não vou. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou, pai. Aí o pai falou, mas depois ele arrependeu e foi. Ele falou e pensou, não, eu vou mesmo. Eu vou. Ele arrependeu e foi trabalhar na vinha. Aí o pai chegou para o outro, meu filho, vai trabalhar na vinha hoje? Pode deixar. Hoje nós vamos acabar com esse filho.
lá. E hoje aquele serviço lá não vai dar, ó, 2 horas da tarde já terminei. Porque eu vou pegar para valer mesmo e vou terminar aquele serviço. Só que ele não foi. Aí Jesus perguntou, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Aí os teólogos responderam, foi o primeiro. Quer dizer, o que falou que ia fazer a vontade do Pai não fez. E o que falou que não ia fazer, fez. Sabe o que significa? Aí Jesus falou, as meretrizes, as prostitutas, os cobradores de impostos, que vocês consideram a pior classe de gente, eles vão entrar no reino de Deus primeiro do que vocês. Sabe por quê? Porque quando João Batista chegou pregando, ensinando o batismo, as prostitutas se arrependeram e batizaram. Os cobradores de impostos, os ladrões, arrependeram e batizaram no batismo de João. Mas vocês, que são os copiadores da lei, que são os doutores da lei, que são os teólogos da época, vocês não aceitaram serem batizados com o batismo de João. Quem está entendendo, diga bem. Por isso vocês estão no segundo plano. As prostitutas, os ladrões, eles vão entrar no reino de Deus, adiante de vós, porque eles se arrependeram e aceitaram ser batizados com o batismo de João. Mesmo vocês vendo isto, e vocês ainda não arrependeram para aceitar o batismo. Aqui, ó. Porquanto, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, quer dizer, vocês viram que os pecadores aceitaram, o povão aceitou, mas os cabeças religiosos não aceitaram ser batizados com o batismo de João. Mesmo vocês vendo esse povo aceitarem, as prostitutas, os ladrões aceitarem o batismo de João, vendo isso, nem depois vos arrepender para crer e ser batizado também. O primeiro filho que falou que não ia e foi, representa os gentios, o povo considerado pecador. Né? Representa a meretriz, os prostitutos, o povo que não tinha compromisso com Deus, que vivia em desobediência, mas eles arrependeram e passaram a fazer a vontade de Deus. E o outro que disse que ia fazer a vontade do Pai e não fez, representa os cabeças religiosos da época e também a maioria dos judeus, que disseram que nós somos o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, nós somos o povo eleito do Senhor. Mas eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que viviam lá no erro do pecado, eles arrependeram e fizeram a vontade de Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem muita coisa a falar, mas as horas já se foram. Muita coisa aqui que eu queria ainda ler, mas as horas se foram. Falta 6 para 9. Deixa eu ler mais um texto aqui. Abra em Malaquias, por favor. 2 versículos aqui, Malaquias. Abra aí rapidão, por favor. Malaquias, último livro do Velho Testamento. Está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que
grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmão, veja bem. Em Lucas 1,17, fala de João Batista, que ele iria na virtude de Elias. Em Mateus 11, e verso 14, diz assim: e se quisesses dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Amém? Glória a Deus. Lucas 17, verso 11, está escrito assim: no Mateus 17, verso 11. Mateus 17, 11. Vamos ler o 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Escriba era o povo que copiava a lei de Moisés. E ele ensinava: Elias vai vir primeiro. Aí Jesus está falando. E Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Ou seja, mandaram para a cadeia e cortou o pescoço. Assim farão eles também perecer o filho do homem. O Elias prometido aqui em Zacarias é João Batista. Porque ele iria vir na virtude de Elias. E ele iria vir numa época que, assim como Elias precisou confrontar o pecado, João Batista também iria nascer numa época que ele iria ter que estar mesmo com o espírito de Elias. Porque se ele não estivesse cheio do poder de Deus, ele não iria confrontar o pecado. Porque o homem só tem coragem de confrontar o pecado quando ele está cheio do Espírito de Deus. A missão de João Batista está aqui em Zacarias. É converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. Entendeu aí? Por isso que a terra, em certa parte, está muito maldita, meus irmãos. Rapazes, você não pode nem assistir o jornal. Rapazes, matando por nada. Me dá essa moto aí. Só não pode levar a moto. Pá! O obrigado que ele dá um tiro na cabeça. Por que matou? O homem não reagiu. O homem entregou a moto. Quando ele na frente do carro. Isso tá, eu vi esse dia. Você viu, né? Ele na frente do carro. Não reagiu. O carro não reage nem nada. E ele dá um tiro na cabeça do motorista e vai embora. A outra estava no ponto de ônibus. O sem vergonha chega, obriga ela a entrar dentro do carro, 9h pouco da manhã, estupra ela na rua movimentada. A terra, em certa parte, está amaldiçoada, meus irmãos. Rapazes morrendo, moças morrendo, com 16, 13, 14, 15 anos. A terra está amaldiçoada, porque muitas das vezes nós mesmos somos culpados. Porque a missão de João Batista era trazer conversão. Aqui, ó. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e tire a terra com maldição. Mas como é que João Batista fez isso? Pregando, ensinando,
confrontando o pecado. Por causa disso que ele morreu, ele foi lá no rei Herodes e falou, ó, você casou com sua cunhada. A sua cunhada divorciou e casou com você. E tem um detalhe, Herodes não era cristão. Porque tem gente que acha que os ensinamentos a respeito do casamento, do divórcio, é só para crente. Herodes não era cristão, não. E João Batista foi lá e falou para ele, ó, você separou e casou de novo, sem adultério. Por causa disso ele foi para a cadeia. Ele deve ter pegado, a mulher que não gostou, né? Quando tem uma festa lá, ela morreu porque ela queria, né? Por causa disso ele foi para a cadeia e morreu. Como é que João Batista ia trazer conversão na família? Convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. João Batista veio para trazer harmonia no lar. Ele veio para pregar uma palavra que traz arrependimento ao coração do mau pai, ao coração do mau filho, que traz união, que traz arrependimento. João Batista veio para trazer conversão para a humanidade. E conversão só acontece quando tem um homem com o cinto na calça para confrontar o pecado, para mostrar para a pessoa que ela está no pecado e que ela tem que arrepender e abandonar o seu pecado. E essa era uma das missões de João Batista. Abra aí em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos ver um pouquinho da pregação de João Batista aqui. João Batista estava batizando o povo. Mas antes de batizar, ele ensinava. Ele mostrava, vocês querem batizar? Tem certeza? Aqui está o pacote, ó. Pacote completo. Hoje não. Vem para Jesus. Sua vida vai mudar. Eternidade vai embora. Vem para Jesus. E uma maravilha. Para de sofrer. Filipenses capítulo 1, verso 29 fala que nós fomos chamados não só para acreditar em Jesus, mas sofrer por amor a Ele. Se você quer amar Jesus, pode esperar que vai vir sofrimento. No mundo da cristão, João 16, 33. João Batista ele apresentava o pacote completo. Você quer batizar? Se você quer batizar, você tem que fazer isso, você tem que deixar de fazer aquilo. João Batista ensinava. Hoje não. Hoje nós ensinamos os dízimos e as ofertas só. Quer batizar? Cadê a carteirinha de dízimo? A carteirinha de oferta? Está preenchida? Então está. Gratificado. Está classificado. Vamos ver que um pouquinho da pregação de João Batista é 9:3 e eu prometo que já vou passar o microfone. A pregação de João Batista, Lucas 6, lê comigo. João Batista pregando, olha, verso 7. E dizia, pois, João à multidão que estaria para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vossos corações: Abraão é nosso pai, seus filhos de Abraão pela fé. Pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Você sabe o que é produzir frutos dignos de arrependimento? Significa mudar o comportamento de forma que alguém olhe e fale assim: realmente, esse homem arrependeu, essa mulher arrependeu. O fruto digno de arrependimento é a conversão. Verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí a multidão fica
ficou preocupado e começou a interrogar. Verso 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos? Está vendo aí, irmão? Eu gosto disso aqui, viu? Porque quando João Batista começou a confrontar o pecado do povo, o povo preocupou e perguntou: o que nós vamos fazer? Quando Pedro pregou em Atos 3, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês fizeram por ignorância, mas vocês mataram, crucificaram o Filho de Deus. Aí o povo perguntou: o que nós vamos fazer agora? Aí que vem a resposta do Evangelho. João Batista, o Pedro falou: arrependei. Mas como é que eles iriam perguntar o que nós vamos fazer se Pedro não mostrasse que eles estavam no erro? Se João Batista não confrontasse o povo, como é que eles iriam fazer isso aqui, ó? E a multidão interrogava dizendo: o que nós vamos fazer? Aí João Batista começou a ensinar. E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Ele ensinou a generosidade. Quanto tempo você não leva 1 quilo de feijão por pessoa? Não existe. Eu não vejo essas pessoas. Engraçado, eu não vejo ninguém precisando, né? Eu não consigo ver ninguém precisando. Eu só consigo ver justificativa para eu não ajudar. Eu não vou ajudar não, porque esse irmão aqui, ele não quer trabalhar. Ele é isso, ele é aqui. Então a lei da generosidade caiu por terra. Se existe 10 vagabundos que estão passando fome porque não quer trabalhar, existe pelo menos um trabalhador que está passando fome e precisa e merece a nossa ajuda. João Batista está ensinando a deixar de ser mão de vaca e ajudar o próximo. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, faça da mesma maneira. O verso 12. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Porque os cobradores de impostos, se era para cobrar R$1.000, cobrava 3.000, 4.000. Aí João Batista está falando: deixe de defraudar. Você já pensou se João Batista pregasse por nossos políticos de hoje? Ontem eu assisti uma entrevista com o Roberto Cabrini. Aí ele falava: se 1% do dinheiro que é roubado nesse país fosse usado para o bem da sociedade, não teria nem uma criança na rua, não teria nem um mendigo na rua. 1% do dinheiro que os políticos roubam. João Batista está falando aqui: vocês, cobradores de impostos, se é ordenado vocês pedir 1.000, não peça 2.000, cobre 1.000 de impostos. Quem está entendendo? Então nossos políticos precisam ouvir essa mensagem. Mas tem muitos políticos até exercendo cargo na igreja e está roubando à vontade. Por que não aparece o João Batista? O último versículo. Não tem mais 2. O verso 14. Não sei se você está acompanhando comigo. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso sol. Ou seja, era para o soldado exercer a sua profissão, sem maltratar as pessoas, sem abusar do poder. Você já viu que ensinamento tremendo, irmão? Quantas pessoas que são mortas por causa do abuso de poder da polícia, dos policiais?
Amém? Quantas pessoas que estão paraplégicas hoje por causa de abusos de autoridades, de policiais, e João Batista está ensinando aqui, olha, não tratem ninguém mal. E contentai com o vosso soldo. O que é isso? Contentar com o seu salário. Roma está pagando tantos reais e você aceitou ser soldado por isso? Então esteja contente. Né? Então veja bem, esse era o ensinamento de João Batista. E aí nós vamos parar por aqui. Mas João Batista, ele veio para trazer conversão na família. E a família, ela é a agência socializadora. A criança, o bandido que está lá fora hoje, é claro que é possível criar um filho do jeito que a palavra de Deus manda, e amanhã ele virar bandido. É possível as mães criar a filha dentro da palavra de Deus e amanhã ela decidir virar uma vagabunda. Isso é possível. Ela tem um livre-arbítrio. Mas a maior parte dos bandidos que estão aí, eles foram fabricados dentro de casa. E João Batista vem para mudar essa situação. Ele vem para trazer conversão em cada família, porque se houver conversão em cada família, a sociedade toda será convertida, amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos parar por aqui. Fique de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Então aí está. Jesus, ele foi levantado, autorizado por Deus a fazer tudo o que ele fez. E ele foi interrogado, mas com grande sabedoria ele venceu. João Batista veio para trazer conversão. E ele fazia isso através do confrontamento. Ele confrontava. Não haverá mudança se não houver confrontação, irmãos. Vamos tirar o nosso cavalo da chuva. E o que nós mais estamos precisando, meus irmãos, é pregar o arrependimento. Você já arrependeu do seu pecado? Responda para Deus. Você já parou de adulterar? Você já parou de ter sexo com seu namorado, sua namorada? A Bíblia fala que sexo sem o compromisso do casamento leva para o inferno. Hebreus 13, verso 4. Apocalipse 21, verso 8. E muito mais. Mas tem uma boa notícia. Provérbio 28, verso 13 diz que quem não reconhece o seu pecado nunca vai prosperar. Mas quem confessa a Deus e abandona o seu pecado, alcança a misericórdia. Se nessa noite você reconhecer o seu pecado e falar para Deus que você quer ser liberto, Jesus Cristo vai te encher do Espírito Santo e você vai dizer não para o pecado. Amém. A condenação vem para a pessoa que bate o pé e não se arrepende do seu pecado, mas aquele que confessa, é na hora que ele e ela recebe o perdão. É confessar e abandonar. Quem sabe a novela está desgraçando sua vida, desgraçando sua família, e você não quer abandonar a novela.
é mulher lésbica, é homossexual, falando lá dentro da sua casa e você não toma atitude. É gente cheia de droga, cheio de demônio, tendo acesso à sua casa e você não toma atitude nenhuma. Você está deixando o demônio falar dentro da sua casa, na sala da sua casa, destruir os seus filhos e amanhã você vem para a igreja, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, está na droga, a não ser que tem, mas na hora de você tomar atitude e expulsar o pecado da sua casa, você não faz isso, aí amanhã você vem pedir oração. Para de assistir novela. Senão a sua casa vai ser desgraçada. Pode fazer 1000 jejum e 1000 orações, não vai resolver nada. Cuidado com a internet, com o Facebook. É uma bênção para quem sabe usar. Mas eu já recebi tantas cantadas no Facebook. Teve um que falou, eu te adicionei porque você é um gato. Aí eu falei, eu sou casada, você te ama, Jesus te ama, você é tão nova, né? E preguei para ela ainda. Cuidado! Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, a palavra de Deus é igual comprimido, se você tomar vai resolver, se não tomar não vai resolver, aleluia! Grande Deus e eterno Pai. Se tem alguma pessoa que quer reconciliar nessa noite, levanta a mão e vem aqui à frente. Se tem alguma pessoa que quer abandonar atos que você sabe que tem que abandonar, levanta a sua mão para Jesus aí. Fala com Deus. Nós vamos orar e Deus vai te dar força. E nenhuma condenação há. Se você arrepender e abandonar o seu pecado, o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, que não existe condenação, não tem ninguém que pode te condenar. Se você arrepender, se você está em Cristo Jesus, ninguém, nem a igreja, nem pastor, nem convenção, nem ninguém pode te condenar. Porque sou eu que te justifico, diz o Senhor dos Exércitos. Mas se você continuar nessa vida, é igual o irmão falou aqui, Jesus vai voltar e você vai ficar aí com a sua credencial e tudo. Eu vim aqui porque fui convidado. E eu vim aqui por causa da palavra de Deus. Grande Deus e eterno Pai. Obrigado pela sua palavra, meu Deus. Meu Deus, se tu está nessa palavra, derrama teu Espírito Santo aqui agora. Manifesta teu Espírito Santo na vida de um sincero, meu Pai. Daqueles que estão ouvindo com o coração aberto. Daqueles que estão ouvindo, aceitando a tua palavra. Abra sua boca, minha irmã. Dá glória, glória, glória a Deus. Jesus quer te renovar aqui agora. Dá glória, glória, glória a Deus. Abre a boca e fala glória, glória, glória a Deus. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é coisa natural no Evangelho. O que Deus mais quer é batizar com o Espírito Santo. Dá glória, glória, glória a Deus. Dá glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, eu repreendo agora toda força negativa, todo espírito das trevas, todo poder das trevas, que queira impedir, meu Pai, essa pessoa ser liberta desse pecado, desses pecados. Em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo, Senhor, todo espírito maligno que queira nos segurar no pecado. Em nome de Jesus, meu Pai. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Sai, demônios, em nome de Jesus. Espírito de imoralidade sexual, sai agora em nome de Jesus. Espírito de prostituição, espírito de adultério, sai agora em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Sai, demônios dos vícios. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Espírito de divórcio, espírito de separação, sai agora. Sai em nome de Jesus.
Envia poder, meu Pai. Envia teu Espírito, Pai. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, para que nós venhamos a ter coragem de falar a tua palavra do jeito que ela é, meu Pai. Glória, glória a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força das trevas, eu repreendo todo o poder das trevas, eu repreendo todo o poder do mal, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, que está em toda a face da terra. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha levantar homens e mulheres para pregar a tua palavra, Senhor, do jeito que ela é, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade, meu Pai, para derramar, ó Deus, os dons do Espírito Santo, ó Pai, os dons de cura, Senhor, os dons de maravilha, ó Pai, os dons de revelação, ó Deus, manifesta os dons de milagre, manifesta, meu Pai, os dons de maravilha, para curar cego, para curar paralítico, manifesta, meu Pai, os dons do Espírito, manifesta, meu Pai, o poder do Espírito, o ministério da palavra, manifesta, alabacanda, alabasturianda, alabaia. Olicanda, alabasturina, canda, alabaia. Vai decando a labasturina e canda alabaia, manifesta, meu Pai, o dom da palavra, o ministério da palavra, manifesta, meu Pai, o ministério de mestre, manifesta, meu Pai, alabacanda, alabasturina. Confirma, Senhor, a tua obra, confirma, Senhor, a tua presença, confirma, Senhor, a tua providência, que a tua vontade permaneça, meu Pai. Confirma a tua obra, em nome de Jesus. Amém.